Olá, pessoal! Essa é a segunda parte da história de Jesus. Então já curte, comente e compartilhe com quem precisar. Esperamos que gostem. Vamos lá? Jesus lava os pés dos discípulos. Chegou o dia da Páscoa, e Jesus mandou os seus discípulos prepararem a ceia. Antes de sentar-se à mesa com eles, Jesus derramou água numa bacia e lavou os pés dos discípulos. Era costume, naquela época, os empregados lavarem os pés empoeirados das visitas. Depois, Jesus disse: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. E estáis certo ao dizer isso, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Isso significa servir uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Isso significa, se o Senhor se fez servo, ninguém deveria se achar maior do que o outro. Jesus institui a Eucaristia. Jesus, sentado à mesa com os apóstolos, disse que desejava muito comer com eles antes de tudo o que sofreria. Pegou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois que comeram, pegou o cálice e disse: Peguem e bebam. Isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para o perdão de pecados. Na missa, isso acontece da mesma forma que aconteceu agora. Jesus se dá no pão e no vinho. Judas sai para trair Jesus. Acabada a ceia, Jesus avisou aos seus apóstolos. Um de vocês irá me trair. Todos ficaram tristes, perguntando: Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Judas sabia que era ele e saiu apressado dali. Foi em busca do chefe dos sacerdotes, para avisá-lo de que naquela noite seria possível prender Jesus e pegar o seu dinheiro, 30 moedas de prata. O novo mandamento. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A autoridade no nome de Jesus. Jesus também disse: Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e serão ainda maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Reafirma a autoridade de Pedro. Jesus diz a Pedro: Simão, em verdade, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Mas eu tenho orado por você, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Anuncia a negação de Pedro. Eles então saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: Esta mesma noite, todos vocês debandarão por minha causa. Pedro disse: Eu permanecerei fiel, aconteça o que acontecer. Jesus respondeu: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Quer dizer que até amanhecer, Pedro negaria ter conhecido Jesus 3 vezes. Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus chegou com eles em um lugar chamado Getsêmani. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João quando iria orar. Jesus começou a sentir muita tristeza e angústia e disse: Minha alma está cheia de pesar. Por favor, meus amigos, fiquem aqui e velem por mim. Jesus orou a Deus: Ó Pai, tudo te é possível. Se é possível,
Afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Voltando para os seus discípulos, Jesus os encontrou dormindo e disse: Vocês não podem velar por mim por 1 hora. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e continuou orando. A prisão de Jesus. Veio Judas, e com ele os guardas e uma grande multidão com espadas e paus. Aproximando-se de Jesus, disse: Mestre. E o beijou. Jesus disse a ele: Judas, você está traindo o Filho do Homem com um beijo? Pedro tinha uma espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Jesus disse a Pedro: Guarde a sua espada na bainha. Acaso eu não beberia o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Tocando-lhe a orelha, curou. Jesus perguntou aos guardas, A quem buscais? que responderam. A Jesus Nazareno. Então disse-lhes Jesus: Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Então os guardas prenderam Jesus e seus discípulos fugiram. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e João seguiram a Jesus de longe. Os guardas o levaram amarrado à casa onde estava o chefe dos sacerdotes, Caifás, que havia planejado a sua morte. A porteira disse a Pedro: Não és tu também discípulo deste homem? Pedro responde: Não sou. Os servos da casa se aqueciam em uma fogueira. Disseram a Pedro: Não és também tu um dos seus discípulos? Pedro respondeu: Não sou. Um parente daquele que Pedro cortou a orelha disse: Não te vi eu no horto com ele? Pedro negou outra vez. Não. Pedro lembrou-se do que Jesus havia falado e, saindo de lá, chorou muito arrependido. Condenado à morte. Os homens mais velhos e ricos do povo, os doutores da lei e os sacerdotes acusavam Jesus com mentiras para poder condená-lo à morte. O chefe desses sacerdotes disse a Jesus: Que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu disseste. Porém, se vou-lo disser, não o crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o chefe dos sacerdotes ficou indignado e disse: Blasfemou! Eles levaram então Jesus para a audiência na casa de Pilatos, que era governador de Roma. Acusavam Jesus de ser um agitador do povo e de se passar por rei. Pilatos então pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde: O meu reino não pertence a este mundo. Se fosse assim, achas que meus seguidores permitiriam que eu fosse entregue aos judeus? Pilatos diz: Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci, para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Havia uma multidão do lado de fora. Muitos receberam dinheiro para acusar Jesus. Pilatos pergunta: Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? O povo gritava. Barrabás era um ladrão. Pilatos tomou uma bacia d'água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Soltou Barrabás e mandou chicotear Jesus para depois ser crucificado. O pelotão dos soldados romanos levaram Jesus, tiraram sua roupa, o cobriram com uma capa vermelha e teceram uma coroa de espinho. Zombaram dele, cuspiram, bateram e chicotearam ele. Judas, ao ver que Jesus tinha sido condenado à morte, arrependeu-se
e tentou devolver as 30 moedas. Disse: Eu pequei! Eu traí um homem inocente! Foi respondido: O que é que temos a ver com isso? Agora a responsabilidade é sua. Judas atirou as moedas de prata no templo e saiu desesperado para se enforcar. Ele poderia ter pedido perdão a Jesus, e ele o perdoaria, assim como perdoou a Pedro quando negou 3 vezes, mas não acreditou na misericórdia de Deus. A caminho do Calvário. Jesus carregava sua cruz e caiu muitas vezes pelo caminho, pois estava muito ferido. Então, os soldados pegaram Simão, o cirineu, que vinha do trabalho no campo, e puseram-lhe a cruz nas costas para que levasse para Jesus. Morre na cruz para nos salvar. Quando chegaram ao lugar, ali pregaram Jesus na madeira, suas mãos e seus pés, e ergueram a sua cruz entre as dos bandidos. Um dizia: Você não é o Messias! Salve-se a si mesmo! O outro dizia: Nossa punição é justa, mas esse homem não fez nada de errado. E então disse a Jesus: Lembre-se de mim quando chegar no seu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os doutores da lei e os soldados zombavam de Jesus, dizendo: És o Filho de Deus! Por que não salvas a ti mesmo? Jesus orou a Deus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, sua tia, o apóstolo João e Maria Madalena. Jesus, vendo ali sua mãe e João, disse: Mulher, eis aí teu filho. Disse a João: João, eis aí tua mãe. E desde aquele dia, Maria foi morar na casa de João. Jesus disse: Ó Deus, por que me abandonaste? Eu tenho sede. Os soldados puseram uma esponja com vinagre na ponta de uma vara e a colocaram em sua boca. Jesus tomou o vinagre e disse: Está consumado. Já era quase meio-dia e houve escuridão em toda a terra, até às 3 horas da tarde. Então caiu uma grande tempestade. Jesus gritou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morre. A terra tremeu e racharam-se as pedras. O chefe dos soldados e os soldados, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram muito medo e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Toda a multidão que viu o que estava acontecendo voltou arrependida para as suas casas. Os soldados viram que Jesus já estava morto, mas mesmo assim um deles furou o lábio com uma lança. Da ferida saiu sangue e água. Sepultado. À tarde, José de Arimateia e Nicodemos levaram o que precisavam para o sepultamento. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com perfumes, como os judeus costumavam fazer. Depois o puseram em um sepulcro novo, aberto numa rocha, e o fecharam com uma grande pedra. A ressurreição de Jesus. Domingo de madrugada, Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro. Um anjo do Senhor, descendo do céu, moveu a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Então ele disse às mulheres: Por que procuram o vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembram-se o que ele lhes disse? O Filho do Homem deverá ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado.
e ao terceiro dia ressuscitará. Vão agora e digam aos outros o que vocês viram e ouviram. Aqueles que tinham planejado matar Jesus deram muito dinheiro aos soldados para que mentissem, dizendo que o corpo tinha sido roubado enquanto dormia. Voltando do sepulcro, as mulheres contaram o que viram aos 11 apóstolos e a todos os outros discípulos, mas eles não acreditaram. Só Pedro e João foram ao sepulcro. Os dois correram juntos. João correu mais rápido e chegou primeiro, mas não entrou. Pedro entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, enrolado num lugar à parte. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena ficou junto ao sepulcro chorando. Abaixando-se para olhar para dentro, Maria viu 2 anjos sentados onde antes estava o corpo de Jesus. Eles lhes disseram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Eles tiraram o corpo do Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Voltando-se para trás, Maria viu Jesus, mas não o reconheceu. Ele disse: Por que está chorando? Quem você está procurando? Maria pensou que era um jardineiro. Só quando Jesus falou seu nome é que ela o conheceu. Ela olhou para ele, abaixou-se diante dele para beijar seus pés e o adorar. Mas Jesus disse a ela que fosse logo avisar os apóstolos que ainda veriam ele. Jesus disse: E diga-lhes que eu agora vou subir para o meu Pai e o seu Pai, meu Deus e o seu Deus. Jesus dá autoridade para perdoarem os pecados. No domingo, os apóstolos estavam reunidos. Jesus apareceu e disse: Que a paz esteja convosco. Depois, mostrou o peito e suas mãos perfuradas, para que vissem que era ele e acreditassem que estava vivo. Os discípulos ficaram muito alegres. Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Recebi o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. Este é o sacramento da reconciliação. Os apóstolos foram os primeiros bispos, e o poder que Jesus deu aos bispos de perdoarem os pecados é passado por eles aos padres no dia da ordenação. É por isso que os padres têm o poder de, em nome de Jesus, perdoarem os pecados. Jesus aparece a Tomé. Tomé, um dos 12 apóstolos, não estava com eles quando Jesus apareceu. Ele disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam todos reunidos, e Jesus apareceu novamente e mandou Tomé tocar em suas chagas, e disse a ele: Não sejas incrédulo, mas crente. Porque me viste, Tomé. Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Outra aparição de Jesus. Depois desse dia, Jesus apareceu outra vez aos apóstolos, junto ao mar de Tiberíades. Saíram para pescar naquela noite, mas não pescaram nenhum peixe. Pela manhã, Jesus os esperava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Lançai a rede para o lado direito do barco. Fizeram isso, e quase que não conseguiram tirar a rede do mar pela grande quantidade de peixe que se encontrava nela. João disse a Pedro: É o Senhor! Pedro então se lançou ao mar e nadou na frente até a praia. Os outros discípulos foram com o barco, levando a rede cheia de peixe. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor,
Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aqui, Jesus restaura Pedro as mesmas 3 vezes. Jesus sobe para o céu. Os apóstolos foram para a Galiléia, para a montanha indicada por Jesus. Quando eles viram Jesus, o adoraram. Jesus disse a eles: Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Este é o sacramento do batismo. Ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco até o final dos tempos. Jesus então elevou-se do chão e subiu ao céu. Seus discípulos estavam olhando para cima, quando apareceram 2 homens de branco que disseram: Por que vocês estão aí, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu hoje para o céu, voltará de novo, da mesma forma como vocês o viram subir. Jesus pregava o amor em sua plenitude. Tinha humildade, caridade e era um exemplo de como ser e de como tratar o próximo. Cristo nos redimiu, mas Deus deu livre-arbítrio, ou seja, somos nós que escolhemos. Por isso, é preciso que acolhamos a redenção, tendo fé em Jesus Cristo como Salvador e Redentor e tendo arrependimento, uma mudança em nossa vida, reconhecendo nossos erros, lamentando e buscando não mais cometê-los, com o auxílio da graça de Deus. Baseado na vida de Jesus, um exemplo que deixamos com vocês é o amor. Então, pessoal, a intenção desse breve resumo da vida de Jesus é disponibilizar para vocês um pouquinho de conhecimento da história do nosso Salvador. Até porque só se ama o que se conhece. Então vamos buscar conhecer mais a Jesus. Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, segue agora o card acima para você acompanhar o vídeo completo. Paz e bem, meus amados irmãos!